E aí, galera, a pergunta é a seguinte: de quem é a culpa do péssimo desempenho da equipe do Corinthians? É da diretoria, é dos jogadores, é do Mano Menezes? O que explica essa situação do Corinthians, que já perdeu 4 jogos na temporada? A equipe do Corinthians, nesse momento, está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. O torcedor já está preocupado, o torcedor também pediu a saída do Mano Menezes, galera. E aí, o Mano Menezes tem que sair mesmo ou tem que permanecer no Corinthians? E aí, será que o Mano Menezes ainda tem jeito no Corinthians? Será que ele consegue fazer essa equipe jogar? Eu vou ser bem, eu vou ser bem sincero, galera. Eu não acredito no trabalho do Mano Menezes, não. Já vinha fazendo um trabalho muito ruim no Internacional. Não sei por qual motivo repatriaram ele, né? Mas, assim, minha opinião é que ele não vai conseguir fazer esse time do Corinthians crescer, não, é claro. O Corinthians também precisa de contratações e precisa com urgência. Verdade, porque no momento desses gritos eu os ouvi Ah, já do lado de fora. mas gritou lá também, reproduziu? Não, Não? não, são palavrões. Eu estava com meu filho, Daniel. Tenho que Não, dar não o- fala, né? tenho Seu filho que- também não fala, né, Tenho Prof? que dar o exemplo. Filho também Né? super educado, não deve ter falado nada É disso, aquele né? desabafo de sempre, né? Percebe na voz do professor. Eu coloco assim uma coisa, um ponto importante. Tudo isso foi gritado depois do apito final. Isso, Por isso que eu falei também que eu já estava fora. sim. Eu fiquei Você até- saiu antes de acabar o jogo? Não, o juiz Fica até o apitou, fim. eu levantei, mas Gosto esses assim. coros, eles continuaram tempo suficiente para eles serem ouvidos quando eu já estava ali fora, por trás das arquibancadas, né? Sim. É curioso esse tarde de futebol, né? O Corinthians não começa mal esse jogo. De novo, né? Como já houve quem dissesse que no jogo contra o São Paulo houve um melhor momento do Corinthians. Houve um bom do momento campeonato. ali, houve um bom momento. Primeiro tempo, Um principalmente. momento menos ruim. Mas tudo muito atabalhoado, tudo muito sem imaginação. E basta um adversário minimamente acertado, e é o que acontece com esse time do Novo Horizontino, né? Não perdeu ainda no campeonato. Esse time é um time muito bem acertadinho, acertado o suficiente para fazer um gol no fim do primeiro tempo, quando até surpreendentemente nem tinha descido, e fazer 2 gols seguidos no começo do segundo tempo, se aproveitando de uma defesa muito desatenta e eu diria em alguns casos dos jogadores mais veteranos, desmotivada. Você concorda com o Mano que o Corinthians perdeu o jogo em 20 minutos? Ele falou em Olha, 15, eu acho em 20. Em 20 minutos. O jogo, na verdade, tem 90, né? Isso. Nunca acontece. Se você perdeu ali, é porque você deu sopa antes. É porque, por exemplo, deixou de abrir o placar. Com o Pedro pelo Raul. menos com aquele lance do Pedro Raul, né? Por baixo. Ainda teve do Romero, teve do Matheus. Mas aqueles minutos foram fundamentais para dar uma guinada no destino da partida. E talvez no próprio trabalho do Mano no Corinthians. Uma guinada que pode ser, de repente, positiva. Ele pode achar o time a partir desse resultado vexaminoso, porque é uma diferença muito grande de gols. O jogo chegou a estar 3-0, Sim. praticamente em 80% da partida. Deu numa né? pinta que podia ser 4 até, né? Chegou um dado momento, olha, Sim, pra porque virar o goleada, Novo Horizontino, faltava pouco. Novo Horizontino trabalhava muito inteligentemente com o desespero corintiano. O terceiro gol é uma jogada que a bola vai de pé para pé. Sim. Não é que o adversário deu um balão e fez o gol no contra-ataque. Foi de pé para pé. Coisa que o Corinthians em nenhum momento, nem nos seus melhores momentos dessa partida, conseguiu fazer. Essa troca de pé para pé. Então é uma situação até matematicamente muito ruim. O Corinthians vai para um clássico com o Santos, precisando ganhar esse clássico para ter metade dos pontos do Santos. Que venceu hoje foi a 12. Tem um jogo próximo aí com a Portuguesa, que se a Portuguesa não reagir, vira um jogo de 6 pontos em relação a fugir das últimas colocações. Então é uma situação, não é à toa que a torcida não poupou ninguém nos seus gritos. Pediu o jogador, pediu a saída do Mano e também fez críticas à diretoria. Eu acho que assim, até achei pouca a reação da torcida. Não sei o que virá nos próximos dias. E achei que o gol do Yuri e o não acontecimento de um possível 4º gol do Novo Horizontino, porque se fosse uma goleada, a coisa podia descambar.
né? Tomar de 4 do Novo Horizontino. Não aconteceu. Ficar perigoso. Fez o gol 3-1, menos mal, embora seja uma derrota muito dura. Muito dura. Acho que a torcida ainda está esperando um pouquinho mais. Só que o que acontece dentro de campo é consequência, falei essa semana na programação aqui da ESPN, de uma administração, um início de administração desastroso. E o Augusto fim Melo. de uma outra também desastroso. Lógico. Claro. Sim, sem tirar os deméritos de todas as últimas administrações do Corinthians, mas esse início é desastroso. E você falou, professor, alguns jogadores, especialmente os mais experientes, um pouco desmotivados. A gente viu ali alguns lances, até em lances de gol. Você vê no primeiro gol, o Cássio ele faz assim, mas não salta. Tudo bem que foi meio que em cima assim, a queima-roupa, a cabeçada. O segundo gol, a defesa fica olhando. A bola bate na trave, fica em cima da linha. Só quem chega na bola é o atacante do Novo Horizontino. Os zagueiros do Corinthians ficam olhando. O Fagner fez hoje Muito passivos. uma das Muito suas piores passivos. partidas pelo Corinthians. O terceiro gol também, a troca de passes. É uma troca bem feita, é verdade, mas sempre achando espaço na defesa do Corinthians. Então, uma defesa assim, que ficou meio que olhando o Novo E Horizontino. quando você jogar. fala achar espaço, só acha quem procura. O Novo Horizontino não precisa procurar muito espaço. No primeiro Espaço tava gol, ali. o rapaz que faz um cruzamento ali, No momento. ele está completamente desmarcado. Completamente desmarcado. Na ponta direita. Exatamente. Completamente Sobre o desmarcado. Mano, era um trabalho que até agora vinha chegando mais ou menos naquela situação de não é o único culpado, é o último dos culpados, mas hoje, ao mexer no Ranielli, no Pois é. momento chave, ele errou. Ele, e todo ele o falou que estádio ele, sentiu Ele isso. explicou na coletiva que o Ranielli já tinha um cartão e parece que tinha sentido algo e tal. Ele preferiu tirar o Ranielli. Justificaria o cartão e a tentativa kamikaze que acontece com todo mundo que toma aqueles gols naquela situação em casa. Mas mesmo assim, ainda podia mexer, por exemplo, no Maicon. É. Deixa eu mostrar uma tela para passar a bola para o André aqui. Vamos ver, ó. É uma tela com os inícios do Corinthians em edições de Campeonato Paulista. Então vamos lá, olha. 1961, Corinthians o iniciou... Faz-me rir. Você lembra, prof? Era o time chamado Faz-me Aliás, Rir. teve uma pergunta hoje na coletiva sobre o time do Faz-me rir para o Mano. e o Do Mano... Plácido Berce. Claro que o Mano não gostou muito, mas manteve ali o nível. 6,7%. 2024, 20%. Esse Corinthians de 2024, ele só é melhor do que o time do Faz-me Rir. Porque ele é inferior ao de 2001, ao de 2004 e ao de 1987, com percentuais de aproveitamento baixíssimo. 2001 era o time do Dario Pereira, que, ameaçado de rebaixamento, ainda chegou ao título paulista. 2004 era o time que só não caiu porque o Grafite Por causa do grafite. fez 2 gols contra o Juventus, no São Paulo e Juventus. E em 87 o time acabou o primeiro turno em penúltimo lugar, junto com o Novo Horizontino. Nossa. E depois reagiu e foi vice-campeão paulista. E aí o time... Agora, em todos esses casos, você tinha muito mais jogos a disputar. O campeonato não era essa, Corinthians faltam essa 7 coisa agora. lotérica que é hoje, em grupos. Tem características muito diferentes esse campeonato, desses pontos corridos aí, e campeonatos em que, inclusive, no meio do caminho, você tinha um Jabaquara para levantar o moral. Sim. Eu vou passar para o André com a seguinte pergunta que o torcedor corintiano está fazendo. Nas redes sociais, perguntam, mensagens e tal. Mediante até os números, o histórico que o professor mostrou. O Corinthians corre risco de rebaixamento no Campeonato Claro Paulista? que sim. Claro. Lógico. O campeonato é curto, a situação é essa. O Corinthians tem jogos difíceis pela frente, mesmo se estivesse passando por um bom momento. Bom nível de competitividade. Bom nível de competitividade, porque os times que começaram a se preparar antes estão fazendo a diferença até agora. A gente já tem várias rodadas já, não é? Início de campeonato. Então você vê o São Bernardo, você vê o Ituano, você vê o Novo Horizontino, os times que ganharam do Corinthians. Sim. E posso completar com algo que eu acho fundamental, muito pontual? Não está jogando nada. Nada. O primeiro ponto é esse. O time joga muito mal. Então, assim, eu não isento um Mano, porque ele é o treinador. Mas nós estamos falando de início, nós estamos falando da pré-temporada de 2024. É o mesmo momento em que o Silvinho, vou falar de novo. Ah, mas por que você está falando do Silvinho? O que aconteceria se o Silvinho ficasse? Não sei, ninguém sabe. O Silvinho classificou a Albânia para Euro. Existe alguma comparação? E tinha classificado o Corinthians para a Libertadores Pois é, no ano anterior. Pois é, assim, alguém que diga que... porque ele foi chamado de estagiário, Sim, sim.
né? A noite da demissão dele foi uma noite que os setoristas do Corinthians, que estão presentes em todos os jogos, quase unanimemente dizem que nunca tinham visto uma pressão tão grande para um técnico ser demitido. O próprio Duílio falou isso. Rede social e arquibancada. Isso já está acontecendo com o Mano, que está muito longe de ser um estagiário. E se as pessoas que chamavam o Silvinho de estagiário naquele momento acham que um estagiário é capaz de classificar uma seleção como a Albânia para Euro, então está muito claro que essas pessoas não deveriam estar falando de futebol. Poderiam se ocupar sobre outra coisa, porque obviamente desconhecem o assunto. Então, assim, de novo está acontecendo isso. E quando você assume a presidência de um clube como o Corinthians e diz, acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo, você diz, o Corinthians vai ser protagonista, o Corinthians mudou. Chega. O Corinthians vai ser protagonista em todos os campeonatos que disputar. E começa a dizer que vai contratar todo mundo, inclusive o Gabriel Barbosa. O que você está fazendo do ponto de vista prático? Você está criando uma expectativa, você está criando uma perspectiva que não é real, e você está colocando essa criação, que é sua, essa ficção, no colo de alguém como o Mano Menezes. E no colo dos jogadores, do Cássio, do Fagner, dos jovens, dos meninos da Copinha, do Ranieri que acabou de chegar. Você só não está responsabilizando aqueles jogadores que você tirou do clube 12 para chegarem 4. E um que já foi contratado e não joga. O Augusto Melo, presidente do Corinthians, se deixou gravar e depois permitiu que fosse vazado um vídeo durante a semana. Divulgado. Porque não dá para acreditar Por que favor, ele não né? sabia Não, que por ele estava favor, sendo... né? A câmera até mexe. Exatamente. Na frente dele, Exatamente. a câmera do celular que o gravou até mexe. O cara dá uma Exatamente. ajustada. E ele fala coisas que são bárbaras do ponto de vista de o nível de capacidade que deveria ser exigência mínima para alguém dirigir um clube como o Corinthians. Então nós estamos rezando para o Garro estrear logo. Se passarmos a fase de grupo, ninguém segura. Ninguém segura. E estão batendo em mim e na minha família. E Como vem se- um jogador aí, um meia aí de 1,90 m, alto, que vai E fortalecer agora nossa bola aérea. agora é rezar. Agora é rezar. Entrou... Então, Galera, a situação do Corinthians mesmo é preocupante, hein? Porque, assim, esse negócio da diretoria falar que vai contratar jogador X, jogador Y e não consegue contratar, né? Coloca expectativa no torcedor, que o torcedor pensa, poxa, agora o Corinthians vai pra frente, agora o Corinthians vai fazer um bom investimento e vai trazer jogadores de peso, coisa que não aconteceu até agora. Cadê o patrocínio milionário aí, multipatrocínio? Até agora nada foi anunciado, né? O Corinthians não consegue evoluir dentro de campo, jogadores desmotivados, treinador indo mal, sem rumo nenhum, responsabilidade tudo jogada para cima do técnico. É um técnico que não era o técnico do Augusto Melo, mas devido à contratação da última gestão que colocou um contrato até 2025, arrebentou essa nova diretoria, porque se quiser mandar o Mano Menezes embora, vai ter que pagar 20 milhões de multa de rescisão. Então, assim, a situação do Corinthians, da nova diretoria do Augusto Melo, não é boa. Na minha opinião, é uma gestão amadora. O cara não sabe nada de futebol, né? E, na minha opinião, para poder dirigir um time do tamanho do Corinthians, deveria ter algum mínimo aí de conhecimento, né? Coisa que eles mostraram que eles não têm. E se continuar desse jeito, os caras vão conseguir o que eles querem, que é afundar o time do Corinthians. Eles vão esperar o quê? O Corinthians voltar para uma segunda divisão para poder tentar reconstruir? Porque do jeito que tá, na minha opinião, não dá. O Corinthians precisa fazer uma reconstrução o mais rápido possível, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Quem é o principal culpado pela essa má fase do Corinthians? Se é Mano Menezes, se é os jogadores ou se é a diretoria. A diretoria também tem a sua parcela de culpa, né? Falou que ia fazer contratações e até o momento não fez, né? Então vamos aguardar aí, galera, para saber se realmente vai vir alguma contratação de peso ou vai ser esses jogadores mesmo. Se fossem jogadores, me desculpe, mas o Corinthians vai brigar lá na parte de baixo. O Corinthians não tem condições de brigar por coisas grandes jogando com um time desse aí. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal.